Olá, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma das candidatas à reitoria da universidade. Marta Daime é professora graduada em Química Industrial aqui pela UFSM e doutora pela Universidade Federal de Campinas. Ela atua na gestão universitária desde 1999, já tendo ocupado os cargos de pró-reitora e diretora de centro. E atualmente ela é vice-reitora. Marta Daime colocou seu nome à disposição para concorrer à reitoria e a sua chapa é composta pelo professor Tiago Marquesan. E eles concorrem pela chapa de número 2. Durante a entrevista, a candidata vai ter cerca de 4 minutos para responder as 5 perguntas elaboradas pela nossa produção. E caso a candidata não utilize o tempo completo para a resposta de uma das perguntas, esse tempo vai poder ser aproveitado para responder a próxima. Eu sou Victor Souza, estudante de jornalismo, e no programa de hoje eu recebo a professora e candidata à reitora da universidade, Marta Daime. Professora, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Professora, e para começar a nossa conversa, me conta quem é a representante da Chapa 2. Eu sou uma professora que tem 36 anos aqui na instituição, uma professora do Departamento de Química, que atua já há 22 anos em gestão na nossa instituição e que vem conduzindo um projeto de universidade e que agora, nesse momento, escolhida pelas pessoas que fazem esse projeto para estar à frente dele. E com muito orgulho, por ter passado por vários cargos de gestão, me sinto muito apta, nesse momento, a estar à frente deste grande projeto. Me sinto honrada, me sinto capacitada de estar à frente dele e convidei o professor Tiago Marquesan, que é um jovem gestor, diretor do Centro de Tecnologia, para estar conosco nessa caminhada. Candidata, e na opinião da chapa, quais são os pontos mais fortes da universidade e os mais sensíveis que vão precisar serem melhorados? O nosso ponto mais forte são as pessoas. Foram as pessoas dessa instituição, os docentes, os técnico-administrativos, os nossos estudantes, que nos mostraram a força dessa instituição. Quando nós passamos num conceito do MEC, que era 3:5. Quando nós passamos de um IGC 4:5. Isso foi feito pelas pessoas. Estratégia de gestão, sim. Mas se nós não tivéssemos essas pessoas, nós não teríamos chegado a esses conceitos. Então, ressaltar a importância das pessoas estarem na UFSM, terem o pertencimento à UFSM e a importância também de fazer uma gestão estratégica para que a gente possa mostrar a qualidade da nossa instituição. Logicamente, temos pontos frágeis, Nós somos uma instituição multicamp, que precisou aprender a ser multicamp, não nasceu multicamp. E precisamos estar mais perto dos campos fora de sede. Essa é uma questão bastante difícil, mas que a gente tem a cada dia aprendido. Nós temos várias questões que pós-pandemia, elas aumentaram muito na nossa instituição, e não é só na nossa instituição. Elas aumentaram na sociedade, em todas as instituições do país, que é a questão de saúde mental, não só dos nossos estudantes, mas dos nossos docentes, dos nossos técnicos. E essa questão ela precisa ser, de uma certa forma, atacada. E não é atacar
essa questão colocando psicólogos e psiquiatras à disposição da nossa comunidade. Porque nós temos, de uma certa forma, uma oferta nos setores que nós temos à disposição, e esse serviço não dá conta. E se nós colocarmos mais 20, 30 psicólogos e psiquiatras, não vai dar conta. E não é por aí que a gente resolve essa questão. A gente precisa atacar a raiz do problema. E a raiz do problema está lá na unidade, onde os problemas acontecem. Nós precisamos fortalecer as unidades de apoio pedagógico, que elas recebem diferentes nomes nas unidades. Algumas são núcleos de apoio pedagógico, outras são setores de apoio pedagógico, mas independente do nome que elas levam, elas precisam ser fortalecidas. Com psicólogos, com assistentes sociais, elas precisam ter um fortalecimento, elas precisam ter uma capacitação única, como a gente já fez, nós já iniciamos uma capacitação sobre comunicação compassiva, que é uma comunicação não violenta, né? Porque muitos desses problemas eles podem ter origem, muitas vezes, na questão ética. E a questão ética, ela leva a uma comunicação violenta. A falta de ética leva a uma comunicação violenta. E a comunicação violenta gera um problema, um sofrimento de saúde mental. E a gente já detectou isso. E essas comissões de ética, de comunicação violenta e de saúde mental, elas estão trabalhando e precisam trabalhar mais junto às unidades, que deverão ser fortalecidas. Então, talvez seja esse um dos problemas maiores que nós temos hoje e que a gente pretende atacar com fortalecimento de pessoal. Perfeito. Professora Marta, nós sabemos que as universidades em geral vêm sofrendo com um corte de verbas há alguns anos já. Como que a chapa pretende lidar com essa situação, caso eleita? Sim, esse corte de verbas, nós podemos falar sobre quando ele aconteceu, né? Nós vínhamos numa crescente de 2007 a 2013, com os altos investimentos do Reúne, né? Nós tivemos essa oportunidade de vivenciar isso quando fomos diretora de unidade no Centro de Ciências Naturais e Exatas. Tivemos os cofres lotados, com a aplicação do Reúne, que foi um plano de expansão de todas as universidades brasileiras, e que, ao meu entendimento, tivemos uma expansão não programada, tivemos uma expansão ao acaso e que, até o momento, nós não temos um relatório real de onde foram aplicados os recursos de infraestrutura, os recursos de docentes e de técnico-administrativos. Quando esse projeto que representamos assumiu em 2014, eu estava na Pró-Reitoria de Planejamento, né? E na Pró-Reitoria de Planejamento, tivemos, vamos dizer, a má sorte de, em outubro, termos o primeiro grande corte de orçamento. Então, nós partimos de um orçamento que era 300 milhões de reais para a universidade e passamos a ter 150. Ou seja, passamos a ter a metade. E isso já exigiu, naquela época, um esforço de ter a metade de um orçamento para uma universidade que dobrou de tamanho. Então, quando você fala que ela dobrou de tamanho, você precisa pensar que ela dobrou a infraestrutura e, portanto, ela exige o dobro de limpeza, o dobro de portaria, o dobro do número de alunos para atender, mas você tem a metade do orçamento.
Então, você tem que fazer o esforço 4 vezes maior em termos de gestão, para se adaptar a esse novo momento. Então, foi nessas condições que este projeto começou a trabalhar. E sem poder rejeitar os serviços terceirizados também, que fazem parte da atuação, né? Muito se fala que a universidade não pode ser terceirizada. Mas eu gostaria de lembrar que, se nós não tivéssemos a terceirização, hoje nós não teríamos portarias, nós não teríamos limpeza, né? E nós não teríamos muito da nossa manutenção do dia a dia, de serviços, que tudo isso hoje é terceirizado. Não teríamos também o restaurante universitário. Então, a terceirização é algo sem volta e que custa muito caro para a instituição, né? Os cargos que são extintos pelo governo federal e que começaram a ser extintos lá em 2009, eles têm custado muito caro para a nossa instituição, porque são recursos que vêm do custeio, aquele recurso que era para estar lá no teu laboratório de ensino e no laboratório de ensino de todos os nossos estudantes, dos 20 e poucos mil estudantes, ele acaba sendo e tendo que ser usado para pagar manutenção, para pagar limpeza, que antigamente era pago pelo governo, como são os nossos salários hoje. Eles não eram recursos de custeio, e que hoje são. Então, essa grande diferença que vem sendo imposta pelo governo federal, ela tem dificultado muito a gestão. E a gente tem que fazer um grande exercício para que o recurso que sobra, para que a gente possa colocar no ensino, realmente seja colocado no ensino. Professora, e o que a chapa propõe em relação à valorização dos técnicos administrativos em educação e qual é a opinião da chapa sobre o teletrabalho e o PGD? Sim. Vamos falar, então, em primeiro lugar, da valorização dos técnicos administrativos. Nós tivemos, assim, durante muitos anos na universidade, uma distância muito grande entre a categoria técnica administrativa e docente. Essa diferença, ela não tinha o menor sentido, porque todos somos uma comunidade acadêmica e todos estamos trabalhando pelos nossos estudantes. Enquanto eu era diretora da unidade, eu vivenciei muitas vezes, quando nós tínhamos feriados, por exemplo, numa quinta-feira ou numa terça-feira, e o nosso calendário acadêmico tinha dia não letivo na sexta, ou dia não letivo na segunda, docentes e estudantes não vinham à universidade, mas o técnico tinha que vir. E eu me perguntava sempre, por que nós estamos com os nossos estacionamentos quase vazios? Qual a razão do técnico administrativo estar aqui nesse dia vazio? Levava isso à mesa do reitor à época. E ele só devolvia a pergunta, porque eles têm que estar. Ok. Não tive força política como diretora para mudar isso. Em 2014, quando assumimos esse projeto que eu represento, uma das primeiras ações que nós tomamos foi que no calendário tivéssemos, além do dia não letivo, 100 atividades administrativas. Isso, penso que foi a primeira barreira rompida dessa grande diferença. Segunda grande barreira. Técnicos não podiam coordenar projetos de pesquisa, só extensão. Hoje, nossos técnicos não só coordenam projetos de pesquisa, porque nós mudamos isso no ano que passou, como orientam estudantes de pós-graduação.
O trabalho de pesquisa internacional que a universidade tem mais visibilidade no mundo, que é a capa da Nature, foi feito por um técnico. Isso demonstra que não há diferença entre técnico e docente. Hoje nós temos técnicos coordenando projetos de pesquisa que trazem recursos e com bolsas, como os docentes. Então, eu penso que essa barreira definitivamente ela não existe mais. O que é o PGD, se não é uma similaridade aos que os docentes sempre, a liberdade que os docentes sempre tiveram. Os docentes sempre tiveram sua atuação na universidade, no momento que eles precisavam estar aqui, mas também tinham suas atuações em casa, no momento que precisavam fazer atividades em casa, com toda a liberdade. O PGD vem a ser um pouco disso. Então, nós entendemos que definitivamente não existe degrau, não existe barreira. Todos nós somos a comunidade universitária e não só pensamos dessa forma, nós agimos dessa forma. E eu tenho a honra e orgulho de ter participado deste projeto da universidade que definitivamente rompe esse tipo de barreira. Perfeito. Candidata, e agora falando sobre a assistência estudantil. Nós sabemos que a universidade é referência hoje para outras universidades do país em assistência estudantil. Se eleita, o que a chapa pretende fazer para melhorar e para manter esses índices aí que levam a nossa universidade então lá para cima e lá para frente? Sim, apesar de sermos referência, nós sabemos que nós temos gargalos, que nós temos problemas e que nós precisamos enfrentar, né? Nós não vendemos sonhos, né? Nós temos, sim, um bloco a mais da casa já no PAC previsto, mas não é somente isso. Nós temos que ter, sim, um plano de recuperação das infraestruturas já existentes. Nós temos um projeto piloto que descentraliza a manutenção da casa, tira da Proinfra e passa a ser um grupo de manutenção só para a casa do estudante, que já está acontecendo, essa manutenção. Está acontecendo acompanhado por um grupo de estudantes. Esse grupo acompanha, existe um grupo de WhatsApp que foi montado, inclusive a pedido deles, quando eles nos solicitaram manutenção. A gente fez questão de criar esse grupo para que eles pudessem ir acompanhando as licitações, porque envolvia troca de telhado, porque havia muita infiltração. Então, um bloco já teve a troca de telhado. Lógico que isso não é da noite para o dia, que você troca o telhado de um, troca o telhado do outro, né? Então, essas reformas estão acontecendo de acordo com as licitações, que prevêem troca de telhado, troca das janelas, algumas já foram acontecendo. Enfim, parte elétrica, essas questões todas, dos existentes. Qual a maior dificuldade de reformas na casa? São reformas com os moradores morando, né? Nós não temos como. Alguns até têm. Os apartamentos das mães, que nós determinamos que serão 20, a gente está conseguindo, com muita dificuldade, a cada um que desocupa, fazer a reforma geral nele para depois dar a ocupação, mas a gente ainda não conseguiu chegar no 20º. Mas quando a gente vai fazendo reformas pequenas, assim, com o morador dentro, fica mais difícil, né? Então, é sempre um problema a manutenção enquanto se tem morador e que a gente não consegue deixar um apartamento livre para reformar total.
Mas a gente está procurando avançar nesse sentido, né? E um bloco novo que já está previsto no PAC e que virá para ser licitado. Além do bloco indígena, a mais que esse sim, esse nós vamos ainda buscar o recurso, já está solicitado junto ao Ministério da Igualdade Racial. E agora falando sobre excelência universitária. A nossa universidade ela tem se destacado nos rankings já há algum tempo. Qual que é a estratégia da chapa para manter a universidade? Sim, uma das coisas assim que eu me orgulho de ter feito parte foi quando entramos em 2014 na PROPLAN, né? Na Pró-Reitoria de Planejamento. Nós tínhamos um pesquisador institucional vinculado ao gabinete do reitor e nós tínhamos a avaliação interna. E, assim, nós não tínhamos um engajamento da avaliação interna com a externa, né? E nós começamos a tentar entender como funcionavam as avaliações na universidade. E passando a entender um pouco mais da avaliação interna, conceito de curso, o que levava ao IGC, nós planejamos a instituição naquele momento, que IGC que ela estava e o que nós queríamos avançar em termos de IGC. Que nós queríamos chegar ao IGC 5. E com a equação do IGC, tudo que envolvia na equação do IGC, nós fomos trabalhando, item a item. Nós precisamos melhorar o CPC dos cursos, nós precisamos reforçar a importância do ENAD. Nós vivemos uma época, vocês não vão se lembrar, que os estudantes boicotavam o ENAD. E nós tivemos que fazer um trabalho forte. E nessa época eu ia nas salas de aula dos cursos que faziam ENAD, ia sala de aula por sala de aula, colocar para os estudantes a importância de responderem um questionário do ENAD adequadamente, de não mentirem, de falar da realidade da instituição. E a gente foi mudando um pouco essa cultura por convencimento dos estudantes. Então, essa cultura do ENAD ela foi mudando também. Então, esses itens todos que compõem a equação do IGC, eles foram mudando ao longo desse tempo, por questões culturais mesmo, e fomos fomentando também as avaliações de curso, né? Temos lá um procurador institucional completamente dedicado a isso, que está junto às coordenações quando tem avaliação de curso. E esses nossos índices foram melhorando, e nós chegamos ali em 2023 no IGC 5, que era a nossa meta. Então, vejam só, estratégia. Nós usamos de estratégia, trabalhando com as pessoas. E eu penso que é isso. Quando a gente fala em qualidade, nós temos as pessoas, nós temos as condições. A gente só precisa olhar para onde a gente quer chegar e trabalhar nesse sentido. Eu não vejo sentido quando a gente faz terra arrasada do trabalho dessa instituição que vem sendo construída há 65 anos. Que muitas pessoas passaram por aqui, construíram essa instituição, e outras tantas que estão construindo como nós, porque nós temos problemas sim, mas a gente tem que avançar. A gente tem que olhar para esses problemas com coragem e andar para frente, resolvendo os problemas que a gente tem, encontrar possíveis soluções e seguir. Porque fazer terra arrasada disso para construir o novo, não penso que é a melhor solução. E agora, para encerrar a nossa entrevista, na visão da Chapa 2,
O que é a Universidade do Futuro? A Universidade do Futuro é essa universidade que está em movimento constante. Não é essa universidade que resolveu, na década de 60, que ela teria tal estrutura, e essa estrutura tem que se manter até ad infinito. É a universidade que decidiu, naquela época, ter um número X de cursos e que vai manter esses cursos. Não, ela precisa se movimentar. O curso que já atendeu toda a demanda da sociedade e que hoje, porventura, não tem mais demanda, ele precisa se modificar. Ele precisa se tornar um curso atrativo para a sociedade, né? E a gente está vendo vários casos aí. Nós temos incentivado muito as unidades de ensino, que são centros, a repensarem seus cursos. Nós temos o exemplo ali de Cachoeira, que iniciou o curso de IA e que imediatamente já teve uma procura imensa, não teve nem vestibular, teve um edital de vagas complementares e já deu um estouro de procura. Lá em Goiás é mais procurado do que a medicina. Então, é isso. A gente precisa olhar para o mundo do trabalho, ver as necessidades e ver de que forma aqui, com os profissionais que temos e algum ajuste, e pensar em ofertar para a sociedade isso. A Universidade do Futuro, ela precisa, sim, fazer uso da IA com segurança, com controle, não aquele uso de IA burro, né? Que tu vai atrás da IA e acha que ela está certa. Não, usa a IA, usa com parcimônia, olha, corrige, mas usa, porque ela pode ser útil em várias situações, né? Hoje nós entramos para uma sala de reunião e ainda se admite ter uma secretária para fazer uma ata? Não precisa disso. A IA pode fazer isso, né? Nós podemos usar isso em quantos setores da universidade e não precisar ter uma pessoa para fazer uma ata, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais ativo nesta construção e, logicamente, precisamos estar constantemente ouvindo todos os setores, porque a universidade se faz na base. A universidade, ela não se faz na reitoria. Não pode ser decidida na reitoria. Não é a reitora e o vice-reitor de cima que fazem as determinações. Tudo tem que ir sendo resolvido na base, com uma certa autonomia. E, logicamente, a reitoria deve estar, sim, presente, porque, afinal, são decisões importantes, né, para a comunidade acadêmica, mas não é desta forma unilateral que as decisões devem vir. Elas precisam ser de onde estão os problemas, da equipe que conhece o problema e que conhece soluções também e que tem soluções próprias, tem soluções criativas. Como eu vou interferir aqui na TV? Eu não entendo absolutamente nada do que vocês estão trabalhando aqui de equipamento. Eu vou optar pelo tipo de câmera que vocês vão comprar, o tipo de estúdio que vocês têm que ter. Sinceramente, eu não tenho essa capacidade, né? Eu não tenho a capacidade de especificar absolutamente nada daqui. O que eu tenho a capacidade de dizer para vocês, nós temos que ter um bom estúdio, né? E vocês precisam avaliar um custo-benefício que seja razoável e que a gente possa ter, sim, boas gravações. Nós temos que inserir nossos estudantes nisso, porque temos que ter escola junto, estamos numa universidade, e esse trabalho precisa ser feito. Isso eu tenho condições de dizer, para além disso, não. Certo. Candidato, queria agradecer a senhora pela disponibilidade de vir aqui, de conversar com a gente.
Eu que te agradeço e convido a nossa comunidade acadêmica a participar no dia 25 de junho, online, né? Vocês receberão o link pelo e-mail e a universidade não para com a força do diálogo. Vamos lá, Chapa 2. Lembrando que você pode assistir o nosso programa pelo canal do YouTube da TV Campus ou pelo canal 15 da NET Santa Maria, a qualquer momento na programação das rádios UFSM ou no seu tocador de áudio favorito. Eu fico por aqui e até mais!